a gente vai ter uma palestra super interessante, com certeza vão vir insights incríveis aqui para vocês todos, para os negócios. A gente vai falar sobre omnicanalidade. A gente vai entender aqui como o setor de brinquedos pode aproveitar bem esse movimento para gerar mais valor, mais recorrência e fidelização. Para falar sobre esse tema, a gente convidou um super especialista no assunto, que é o Head de Digital e Inovação do Grupo Barão. Vamos receber aqui na nossa Arena Brintalks o Eduardo Carvalho. Olá, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigado. É com você. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Omnichannel, né? Aqui a ideia não é ensinar as pessoas que são super especialistas em vender brinquedo, mas como que nós podemos entender e como nós podemos aprender com outros segmentos, né? Essa é a ideia, sempre nos mantermos aí antenados e conectados com as multicategorias que desenvolvem projetos de Omnichannel e como nós podemos aprender com tudo isso. Eu sou o Eduardo Carvalho. Na minha carreira de e-commerce, eu já trabalho com e-commerce há mais ou menos uns 20 anos. Comecei a minha trajetória na Saraiva.com, passei por Americanas.com, Vtex, enfim, N marcas. Dentro dessa minha carreira, são mais ou menos 60 e-commerces do zero que eu implementei, e hoje eu atuo na Toymania, no Grupo Barão, que é uma empresa que possui 4 marcas. Nós temos a Toymania, que é o nosso braço de varejo, nós temos o Barão Distribuidor, a nossa marca mais antiga do grupo, ano que vem completa 50 anos de vida. A Fudvirtuose, que nós estamos no stand aqui atrás, convido vocês a estarem conosco também, conhecerem a nossa linha. São mais ou menos 500 SKUs, marcas licenciadas de Disney, Hot Wheels, Barbie, Play-Doh, enfim, todas as grandes marcas aí do mercado. E nós temos a Alfanés, que é uma empresa de logística que dá todo o suporte para as marcas do grupo, mas também nós pensamos, desenhamos e estruturamos a empresa para suportar todo esse mercado de brinquedos que tem as suas peculiaridades. Como eu falei, como que a gente pode ir além das prateleiras, né? Como que nós podemos criar estratégias altamente conectadas que estejam atreladas ao nosso consumidor, à nossa criança, né? Nós atuamos num mercado onde esse consumo, ele possui uma tríade de decisões, né? A decisão ela é híbrida, onde nós temos a criança numa decisão altamente emocional, o shopper, que é o adulto, o pagador, uma decisão totalmente racional, e muitas vezes temos uma etapa de decisão cultural, né? Uma decisão onde, por exemplo, esse grande movimento de Kiduts. A criança, ela possui um poder de decisão muito grande. Sendo assim, nós temos, por exemplo, a maçã da Turma da Mônica como um dos itens mais vendidos do Brasil. Nós pegamos uma marca super querida, num item que é commodity, estampamos essa marca e essa marca ela passa a ter um viés totalmente diferente, gera um desejo infantil, uma escolha emocional e uma influência muito direcionada nesse processo de compra. Seguindo, para comprovar que a criança ela tem um poder de decisão, nós temos aí, quando a família está sendo construída, quando os filhos começam a chegar nessa família, nós mudamos o comportamento totalmente da escolha do nosso carro, né? Nós queremos um carro não só mais com performance ou marca querida, mas queremos um porta-mala estendido,
um modelo de 4 portas, um espaço traseiro muito maior, uma central multimídia que conecta com os bancos traseiros, enfim, mais um exemplo de que a criança ela tem um poder de escolha muito grande no processo de decisão familiar. E, por último, a viagem também muda o comportamento. Nós não buscamos mais somente os pontos turísticos, né? Mas os parques temáticos, ativações de diversões, destinos de neve, para que a criança ela tenha toda aquela experiência de construir o boneco de neve. As praias, elas são com ondas mais tranquilas, né? Não são aquelas praias mais radicais, e os resorts, nós escolhemos aqueles que possuem alguma ativação para a criança. Então, nós entendemos aqui nesse contexto que a criança ela tem um fator de decisão muito importante, mas também parte dessa jornada de compra, nós temos o shopper, né? Nós temos a pessoa, o adulto, que paga, né, por esse desejo. E aqui, só para entender, existe uma pesquisa de Novo Consumidor que lançaram este ano, que, dividido pelas gerações, nós temos todos os canais de conexão ali com o consumidor, com o shopper, e qual é o índice de conexão que cada geração tem com esse canal. E aqui a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas o que é importante a gente entender com tudo isso? Que hoje o futuro do consumo brasileiro ele é multigeracional. E a nossa estratégia de comunicação com esse consumidor, a nossa estratégia de canalidade com esse consumidor também precisa ser multigeracional. Então, não existe muito o certo ou o errado. Existe uma estratégia altamente direcionada e altamente pulverizada para que a gente consiga conquistar todas as gerações possíveis, né? Lembrando que aqui a gente tem um mercado que basicamente a gente atende uma criança, que existem os avós, os tios, os pais, enfim, os aniversários dos amigos. Então, nós conseguimos, através do brinquedo, conectar todas as gerações de consumo hoje no Brasil. E para entender um pouco mais esse shopper, eu trouxe aqui alguns detalhes de algumas pesquisas, onde o CNDL diz que 119 milhões dos brasileiros já compraram alguma vez na internet no ano de 2025. Uma pesquisa da Adyen, que é um meio de pagamento, diz que 65% dos brasileiros entrevistados utilizam as redes sociais para realizarem algum tipo de compra. E 82% dos consumidores ainda compram em lojas físicas, mesmo também já usando algum canal digital nesse processo de compra. E a compra pelo canal offline, ela continua sendo a preferida dos brasileiros. Aqui é uma pesquisa da Kidscorp, onde diz que 66% dos consumidores entrevistados pensou em comprar on, mas comprou off. E quais são os motivos? Os números eles nunca vão bater 100%, porque a pergunta ela foi multi-resposta, né? E os motivos são, o cliente resolveu olhar melhor o brinquedo, por isso que 66% optaram por esse canal, quis levar o filho junto para ajudar na decisão, 36% desse consumidor preferiu mudar a rota, preferiu mudar esse canal iniciou um processo online e foi para um processo físico, porque queria que o filho participasse desse poder de decisão. E não podia esperar a entrega, o processo de entrega estava muito longo, 21% dessas pessoas. Porém, 34% pensou em comprar off e foi para o on, ou seja, existe um índice bem menor de consumidores que tiveram um início de jornada no ambiente off e tentaram migrar para o on.
porque achou mais barato, ou porque achou mais prático, enfim, ou aproveitou uma promoção. Então, aqui nós entendemos, mais uma vez, que a estratégia do mercado de consumo, ela precisa ser multigeracional. Nós temos várias gerações hoje com poder de consumo. E a estratégia, ela também precisa ser numa didática diferente, porque cada geração tem uma ideia e um domínio sobre uma determinada plataforma. Trazendo um pouquinho mais de informações, então nós entendemos um pouco sobre a criança, né, sobre o nosso consumidor, sobre quem utiliza o nosso produto, entendemos um pouco mais sobre o shopper e essa percepção que o shopper tem que não existe uma fidelidade em um canal, para cada momento da jornada ele utiliza um canal diferente, e, juntando tudo isso, o nosso objetivo é sempre chegar a um processo de comunicação com esse consumidor e com esse shopper. Nós, do mercado de brinquedos, estamos muito acostumados a focar a nossa estratégia nos dias de grande potência de venda, que é o Dia das Crianças e o Natal. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos atuar nos aniversários, porque é muito difícil, concordo, mas existe uma estratégia de CRM por trás, a sua base de clientes, a sua base de informação, ela precisa crescer juntamente com a criança, né? Quando a criança faz 4 anos, ela gosta do Avengers, e quando faz 10, ela pode mudar totalmente esse consumo, querendo uma bola de futebol. Essa evolução, se nós não trabalharmos dentro da nossa base de dados, nós começamos a disparar comunicações totalmente desatualizadas, e a consequência disso é uma não fidelização, uma troca de marcas, de desejo, etc. Né? Então, o potencial que nós temos em trabalhar esse aniversário da criança é muito grande, mas o desafio de fazer essa base, percorrer esse caminho de decisão da criança também é muito difícil. Então, os primeiros varejistas que conseguirem conectar tecnologia, captação de dado numa velocidade muito grande e um poder de abordar esse decisor, esse shopper, numa mesma velocidade, vai estar muito à frente aí, dos seus concorrentes. E como que nós construímos um conceito de omnichannel, né, na nossa empresa, né? Para isso, eu trouxe aqui um gráfico muito simples para que a gente possa entender esses conceitos, né? Existe o single channel, né, que é um ponto de conexão com esse consumidor, o multicanal, né, que a gente tem multicanais de contato, mas que esses contatos eles não se entrelaçam e muitas vezes eles chegam até o consumidor num mesmo momento com abordagens distintas, né? O cross-channel, que existe sim um cruzamento de informações em algum momento da jornada, mas ainda não é uma jornada totalmente concentrada. Existe o omnichannel, que aí sim nós temos vários pontos de contato, porém com a mesma estratégia, com a mesma linguagem, com o mesmo ponto de conexão com esse consumidor. E existe um passo ainda que, como a gente conecta tudo isso e transforma o nosso varejo, o nosso canal em uma única linguagem e uma única abordagem, né, que é sobre o cliente omnichannel, né? Como que ele se comporta, como que ele toma decisões. 77% dos consumidores gostam que as lojas físicas e online estejam totalmente integradas. Então, nós precisamos ter a mesma comunicação, nós precisamos ter a mesma abordagem, mesmo sendo pontos de conexão totalmente diferentes, né? 71% desses consumidores têm o costume de pesquisar o produto na loja física e comprar online. Então, o nosso produto, principalmente, que é um produto de desejo da criança, porém que existe toda uma normativa de segurança para que a criança não se exponha a um perigo,
o nosso consumidor ele tem uma tendência muito maior de ir até uma loja física para validar essa decisão, né? Mesmo que ele compre futuramente online. E 53% preferem conveniência de comprar e receber em casa. Ou seja, nós temos público para todos os canais. Mais uma vez, reforçando que a nossa estratégia ela precisa ser multigeracional, multicanal e assim por diante. E como que nós podemos entender com outros mercados o que nós podemos aplicar dentro das nossas lojas de brinquedo, de bebês, enfim. Como que outros mercados conectam os seus canais para chegar a uma melhor decisão para o consumidor. E a ideia aqui é tentar entender com alguns canais diferentes para que a gente tenha alguma sinergia com o nosso mercado. O case da Cobasi é muito legal, porque a Cobasi ela entendeu que a loja ela precisa ser um ecossistema do pet. Quando você vai até a loja, você tem praticamente todas as soluções das suas necessidades em um único lugar. E isso devolve uma identidade inovadora muito grande para a marca e estimula o desejo de compra de serviços e produtos e etc. Né? Quando você vai até uma loja da Cobasi, você tem feiras de adoção, você tem serviços como banho, tosa, consulta, ensaio fotográfico, se você quiser fazer com o seu pet, programas de pontuação versus fidelidade, compras programadas, compras por assinatura, planos de saúde, creche, espaço recreativo, e um mix de produto muito aderente. É interessante que quando você anda com o seu pet nas lojas, você realmente tem todas as soluções ali disponíveis num único momento, e a loja ela é desenhada para a sua conveniência e para a conveniência também do seu pet. Então, aqui é um desafio para que a gente entenda que é possível fazer, é possível conectar o pet com a família, e o mercado de brinquedos não é diferente. Nós conseguimos fazer, nós conseguimos criar uma omnicanalidade, muitas vezes usando uma rede parceira, né? Tudo que tem lá na Cobasi, muitas vezes são parceiros, né? A clínica parceira, é o profissional parceiro para o banho e assim por diante. Muitas vezes a gente não precisa criar toda uma estrutura dentro da empresa, mas criar uma rede de relacionamento, uma rede de parceiros que resolvam um problema total do nosso consumidor é muito importante. Outro case que eu acho muito interessante e eu uso bastante nas minhas aulas de CRM é o case da Salve. Foi uma live shop que a Salve fez, que ela estava divulgando ali, vendendo os seus produtos, e nos comentários dessa rede social surgiram muitas necessidades do seu consumidor. E uma delas era um creme ali para aliviar as assaduras na coxa, nas dobrinhas, né, fica muito ressecado e tudo mais. E existiram várias validações depois desse comentário, tipo, eu também preciso disso, isso aqui é legal e tudo mais. A Salve, ela lançou um produto para isso e foi um sucesso de venda. Então, quando nós também temos ali essa omnicanalidade com um viés de entendimento das necessidades do nosso consumidor, nós tiramos bastante informações e podemos, inclusive, desenvolver serviços ou até mesmo produtos pensando nesse consumo. Um bem clássico é Netflix Bites e também tem o Netflix Home, né, que são restaurantes temáticos. Então, o que o Netflix fez aqui? Ele pegou todo um público de streaming, um público totalmente digital, e queria se conectar fisicamente. E aí eu penso, qual que seria a primeira alternativa para o Netflix se conectar com o seu consumidor de forma física? Poderia ter um cinema Netflix. Mas não, pensou muito fora da realidade.
trouxe um restaurante temático, onde os pratos eles têm uma temática de filme, série, etc., e os ambientes são totalmente instagramáveis, onde a pessoa pode se sentir ali parte daquela série, etc. Então, essa multicanalidade, esse omnichannel aí que a gente fala, ele pode também sair um pouco do padrão natural. Quando a gente coloca o consumidor no centro, nós entendemos essa necessidade de consumo e geramos alternativas para esse cliente, né? Um outro exemplo muito clássico é o do Omo, né? O Omo poderia ir para um ambiente físico vendendo sabão em pó. Preferiu lançar lavanderias. O uso do sabão em pó está presente nessa jornada, mas o objetivo final não foi vender o sabão em pó, e sim provar que o sabão em pó ele era muito bom, muito bem desenvolvido, que deixava ali as roupas mais branquinhas, enfim, aquela propaganda clássica, né, da criança se sujando e lavando, enfim, mas saiu também do óbvio, né, foi para uma parte da jornada de consumo. Tem a Noble, que é uma livraria, também saiu totalmente do convencional, e aqui a ideia era gerar um senso de comunidade, tanto que as fachadas elas não possuem um padrão, elas vão ao encontro daquela comunidade local, a parceria com lanchonetes, cafés, enfim. A ideia central da estratégia é como eu crio esse terceiro local. Primeiro local sendo a sua casa, segundo o seu trabalho, mas o terceiro local que o consumidor, a pessoa estaria, seria dentro da livraria. Saímos de um padrão normal de vender livros e geramos ali uma identidade e um senso de comunidade, de agregar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. E quero pedir aqui licença, né, apresentar também um case da Toy Mania, onde nós desenhamos o nosso aplicativo da Toy Mania para ser o nosso elo de conexão de relacionamento com o nosso consumidor. Nós não queríamos aqui somente um aplicativo que possuísse um checkout. Não queríamos ser mais um canal de venda, mas a ideia aqui era lançar um elo realmente de conexão com esse consumidor. E aí dentro do aplicativo a gente tem a agenda da criança, onde já carrega muitas datas, como Dia das Crianças, Natal, lançamento de filme, lançamentos de séries e assim por diante, eventos. E você pode customizar essa agenda colocando a necessidade do seu filho, do seu sobrinho, ou seja, aqui é um ambiente onde a criança realmente é o elo de ligação. Pode colocar o aniversário do amigo, pode colocar o dia do cabelo maluco da escola e assim por diante. Nós temos o Toy Play, que é um canal onde nós temos todo o nosso conteúdo, nosso podcast, live, tem dicas de evento, usabilidade de produtos, enfim, toda uma geração de conteúdo que vá ao encontro da necessidade da criança. Lista de presente com integração com o WhatsApp, onde a gente pode enviar convites personalizados para a nossa rede de convidados. E a ideia e o resultado foi um aumento de recompra, fidelização, onde eu tenho um menor esforço, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão baixando esse aplicativo, porque é um ambiente que fica logado, né? Então eu consigo entender ali todo o movimento que ela faz dentro do celular dela. E lembrando, né, a gente não quer simplesmente ter um checkout, porque nós passamos a estar dentro do local mais íntimo do ser humano, que é o celular dele. Então, a ideia era lançar algo que resolvesse um problema da criança, né? E tudo isso para entendermos que nós podemos gerar uma comunicação integrada, mas fluida, mas leve, sem forçar muito
a ideia de comprar, adquirir brinquedos, etc. A ideia é sempre gerar um relacionamento, seja numa livraria, num pet, num restaurante, enfim. Quando nós colocamos o cliente no centro da nossa comunicação, no centro da nossa tomada de decisão, e aí lembrando que o mercado de brinquedos, a gente está falando da criança, quando nós colocamos a criança nesse centro, nós conseguimos gerar oportunidades relevantes de venda sem que a gente use gatilhos de venda direcionada, né? de uma estratégia muito aberta somente de compra e venda. E com tudo isso a gente consegue gerar uma personalização, uma consistência em todos os canais, uma integração suave entre o digital e o físico, o uso eficiente dos dados, a facilidade e a conveniência para o nosso consumidor e para o nosso shopper, atendimento personalizado, enfim, e uma inovação contínua, e testes rápidos, aprendizado rápido e uma inovação que a gente cria aí um ciclo virtuoso de inovação. E para onde que nós estamos indo, né? Para onde que o varejo está indo? É muito difícil a gente tentar prever, mas é muito fácil a gente tentar entender esses caminhos, né? É muito fácil a gente tentar ver de todos esses pontos ali que nós falamos, para onde que as tecnologias elas estão indo. Aqui não é uma notícia tão recente, mas é uma tendência muito forte, né? De um lado nós temos o Mercado Livre, que originalmente é uma plataforma de venda que se tornou um streaming, com parcerias com Disney Plus, tendo até o seu canal mesmo de streaming, ou seja, eu não quero agora, como Mercado Livre, somente vender. Eu quero me relacionar, eu quero ter uma estratégia de retenção desse cliente. Quanto mais tempo esse cliente ter um contato comigo, mais fácil eu consigo convencê-lo a comprar um produto. E, por outro lado, a gente tinha uma estratégia totalmente contrária, que é uma plataforma de convívio social que se tornou uma plataforma de venda também. Então, nós temos aqui um cross muito interessante, onde o objetivo é retenção. Não é uma estratégia de conversão, não é uma estratégia de funil de venda, mas é uma estratégia de relacionamento e de retenção com esse consumidor, que pode chegar ao objetivo de compra no final. Fui num evento recentemente, e esse dado ele me deixou bastante otimista, mas também bastante preocupado com essa evolução muito rápida que nós estamos vivendo, né? E a ideia aqui desse gráfico é mostrar que, se o ChatGPT ele já fosse um e-commerce, ele já estaria na 9ª posição no consumo global do e-commerce multitransacional, né? Então, é um número em milhões, mas para ter uma ideia, o Mercado Livre ali é 85 milhões de visitas contra 52 do ChatGPT. Então, é algo que existe um caminho que vai ser muito explorado nas próximas palestras, né, com relação à inteligência artificial, mas aqui nós entendemos que é um canal bem potencial para também vendermos, para também tirarmos dúvidas do nosso consumidor. E o WhatsApp, ele continua sendo o principal ponto direcionador de vendas no Brasil. 73% de algum tipo de dúvida ou processo de compra passa pelo WhatsApp. Contra, por exemplo, 13% de uma loja virtual, que é um dado assim que é uma jornada um pouco mais aderente ao nosso consumo, né? E algumas também novidades, né, o UCP, que recentemente o Google lançou na NRF,
volta a embasar aí esse poder da inteligência artificial no processo de compra, no processo de transação de informações e de produtos. Então, na verdade, tudo a gente trata sobre uma unificação de canais, né? Como a gente consegue construir uma estratégia única, usando múltiplas plataformas, usando múltiplos pontos de contato, mas que sempre a ideia é chegar a uma necessidade, chegar a uma resposta de um problema ou de uma objeção do nosso consumidor final. E aqui eu tentei, de uma forma bem simples, trazer um framework do mercado de brinquedos no Brasil e no mundo, né? A gente tem basicamente 3 E's ali, né? Que a gente trata sobre emoção, como que a gente constrói uma história para encantar a criança, né? Para encantar ali o nosso consumidor. A gente passa, assim, por um processo de experiência, onde aqui entra muito o nosso ponto de venda, o nosso e-commerce, é uma extensão dessa emoção, uma extensão dessa sensação inicial que a criança tem com os nossos produtos. Ele sim passa por um ecossistema, como que a gente integra tudo isso, que é sim um grande desafio, senso de comunidade, influenciadores, o digital, o mercado físico, enfim, como que a gente constrói esse ecossistema para chegar a um nível de entrega, seja um nível de entrega através de uma transportadora ou mesmo através de um checkout de uma loja física. Tudo isso tem que estar dentro de uma estratégia única, de uma estratégia onde esse consumidor ele esteja dentro da nossa tomada de decisão. E uma frase aí que quem ganha o jogo do brinquedo nos próximos 10 anos não será quem possui mais SKU, mas quem constrói uma marca e quem cria memórias para as crianças, né? Usando isso, quero trazer aqui um último exemplo que nós fizemos o ano passado, uma campanha na Toy Mania, onde nós colocamos os personagens para fazer as entregas dos produtos. E essa emoção que a criança teve de comprar, por exemplo, uma pelúcia do Bolofofo e o próprio Bolofofo entregar esse produto, é indescritível. Nós criamos memórias que talvez essas crianças nunca esqueçam. Então, nosso objetivo é como que nós podemos ser uma plataforma de criação de histórias, de criação de memórias para um público que é sedento ali por experiências, por um convívio familiar e muitas vezes ele é o nosso elo de ligação dentro da família, né? E por último, eu trago aqui um estudo da Central do Varejo, onde diz que 6 milhões de estabelecimentos vendem brinquedos hoje no Brasil, porém só 12 vende online. É uma pesquisa que tem mais ou menos uns 2 anos, eu não achei a recente, mas mostra que ainda a gente tem um caminho muito grande para gerar experiências, para gerar uma conexão, para gerar novas estratégias de venda, lembrando que a gente não está aqui falando só de uma loja física ou de uma loja virtual, mas a gente tem múltiplas plataformas hoje para que ou auxilie nesse processo de compra ou que resolva de forma única essa compra omnichannel que a gente tem aí no Brasil. E quero agradecer, espero que tenha sido valioso aí para vocês, foi um prazer, quero agradecer o pessoal da Abrim, a Francal, por mais uma vez estar aqui, esse ano diferente, no último dia, um pouco mais cansativo, né? A feira ela é muito boa, ela é muito intensa para a gente do mercado de brinquedos, mas uma experiência nova, uma experiência bem prazerosa e muito obrigado aí a todos vocês.